Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Você sabe o quanto paga de juros ao financiar um bem ou parcelar dívidas? A maioria dos brasileiros sequer imagina. Uma lei em vigor no Mato Grosso do Sul determina que estabelecimentos comerciais e instituições de crédito informem ao consumidor o valor exato dos juros cobrados. Saiba mais na reportagem da TV Assembleia do Mato Grosso do Sul. Quando chega a fatura do cartão de crédito no final do mês, você sabe dizer quanto daquele valor é apenas de juros? Ou naquele momento de aperto, quando precisou emprestar um dinheiro a mais, parou para perguntar qual a porcentagem de juros que o contrato previa? Se você respondeu que não, saiba que faz parte da maioria dos brasileiros. Uma pesquisa de 2018 mostrou que 80% dos correntistas do país não fazem ideia de quanto pagam de juros nesses casos, o que sem dúvidas pode complicar e muito a nossa organização financeira. Foi pensando nisso que o deputado Felipe Orro, do PSDB, elaborou uma lei que obriga que os estabelecimentos comerciais e também as instituições de crédito que atuam em Mato Grosso do Sul a informarem esses valores a seus consumidores por meio de tabelas. Mais um projeto nosso se torna lei que obriga os bancos e instituições de crédito a colocarem tabela com o total dos juros que a pessoa vai pagar, o percentual de juros, a fixar essas tabelas ao lado do local onde faz o funcionamento dos empréstimos ou créditos, ou venda a prazo. E isso vai beneficiar principalmente pessoas idosas ou pessoas que às vezes vê a taxa mensal e não sabe quanto é o total da taxa de juros no final. A lei ainda dispõe que as tabelas informativas devem trazer as taxas de juros mensal e anual, além das taxas mínimas e máximas para cada tipo de financiamento no caso dos empréstimos. Para o economista Norman Calmos, da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, leis como essa ajudam a transformar a cultura de consumo dos brasileiros. Segundo ele, nada mais apropriado na era da informação do que conhecermos todos os nossos direitos na hora de uma compra. A gente tem a expectativa que seja interessante. A bem da verdade, hoje as pessoas já estão, o comércio já está praticando alguma coisa nesse sentido, só que evidentemente o reforço é muito importante. A gente espera que a população venha e comece a analisar efetivamente as vantagens de se comprar com juros mais baixos. É sempre bom que a gente tenha informação, né? Nós estamos na era da informação. Então, o consumidor tem o direito de saber e, principalmente, quando é explicitada essa taxa de juros, ele passa a prestar mais atenção a quantos juros ele está pagando, quantos juros estão sendo embutidos naquele preço. Nós temos, de forma geral, o brasileiro faz uma análise muito superficial e ele acaba simplesmente fazendo uma conta assim, cabe no meu orçamento? Se cabe no meu orçamento, eu pago a prestação, né? Ele não está muito interessado em saber quanto de juros ele está embutindo nessa compra. E acreditamos que essa mudança, esse ajuste da nossa população vai ser muito benéfico para todo mundo, porque o importante para o comércio, o importante para a economia de uma forma geral, é que as famílias tenham os seus orçamentos equilibrados. Essa é mais uma regra que protege os consumidores sul-mato-grossenses e que nasceu graças à competência concorrente dos estados para legislar na área, como explica o defensor público Homero Lupo Medeiros. Segundo ele, com a publicação da lei, Mato Grosso do Sul fica à frente de outros estados na promoção desses direitos. Ele também avalia a repercussão da norma com outros dispositivos do sistema jurídico consumerista brasileiro, como o cadastro positivo. Consideramos até que ela, na verdade, coloca o Estado numa posição de vanguarda na defesa do consumidor com relação aos demais estados. A Assembleia Legislativa foi brilhante na adoção dessa legislação. O que nós temos de importante aqui? Hoje, no cenário nacional, nós temos a lei do cadastro positivo.
Só que essa legislação, infelizmente, ainda ela não tem muitos mecanismos de aplicação e fiscalização por parte do consumidor. No entanto, com a edição dessa nova legislação, que entra em vigor em novembro de 2019, os bancos e demais empresas que têm a obrigação de fornecer taxa de juros ou fornecem financiamento, trabalham com compras a prazo, eles têm a obrigação não só de fixar taxa de juro mensal como anual, mas estabelecer uma tabela de fácil acesso ao público dentro de cada estabelecimento, com as taxas mínimas e máximas para cada tipo de operação financeira que ele executa. Com base nisso, o consumidor vai poder verificar que a taxa dele está próxima do máximo ou está próxima do mínimo e, com base nisso, cobrar do seu gerente. Olha, eu sou um consumidor nota 10, eu tenho um score muito alto, eu posso, com base nisso, ter um juros menor. Por que não se cumpre isso? E, com base nisso, ele pode negociar com as instituições financeiras em geral, assim, dando efetividade ao seu direito previsto na lei do cadastro positivo. E agora a gente está aqui em Campo Grande, nesse centro comercial que é bem movimentado, para saber a opinião dos próprios consumidores sobre essa novidade. Vamos ver. Oi, tudo bom? Uma nova lei em Mato Grosso do Sul prevê que os estabelecimentos que vendem a prazo devem informar os clientes a respeito do valor dos juros. Qual que é a opinião de vocês sobre essa novidade? Deve ser informada sim, né? Eu acho que direito nosso saber, né, a respeito disso. Porque a maioria não informa, você acaba pagando sem saber o que está pagando. É importante o consumidor ficar sabendo, né, do que está se passando, do compromisso e tudo mais, é legal. Eu acho que sim, né? Porque a gente tem que saber o que está pagando. Eu concordo plenamente, porque a gente tem que comprar sabendo o que vai pagar. Se você sabe que eu vou pagar 10% ou 15% de desconto ou a mais, eu tenho que saber quanto estou pagando, não é verdade? E não são só os consumidores que aprovaram, não. Os donos dos estabelecimentos comerciais também estão prezando pela transparência, não é, Márcia? É isso mesmo. A gente fica feliz porque o cliente também vai ficar sabendo o quanto ele paga de imposto, ele paga de juros também, né? Não só o estabelecimento, também como consumidor. É muito importante que o consumidor esteja ciente do que ele paga. Triagem neonatal, mais popularmente conhecida como teste do pezinho, aquele teste que o bebê faz nos primeiros dias de vida e que é tão importante para a saúde dele. Ela é oferecida em todo o país pelo Sistema Público de Saúde, mas as condições ainda estão muito distantes do ideal. Saiba mais na reportagem da TV Senado. Há 18 anos, o Brasil criou seu Programa Nacional de Triagem Neonatal, o chamado teste do pezinho. Aquele furinho no calcanhar do recém-nascido, de preferência entre 3 e 5 dias de vida, que pode ser a diferença entre uma juventude saudável ou um futuro cheio de privações. Em 90% dos casos, são doenças genéticas que podem ser diagnosticadas e o tratamento iniciado imediatamente. Os benefícios da triagem neonatal já são conhecidos. A luta agora é pela ampliação do teste do pezinho. Nos laboratórios privados, já é possível diagnóstico para 50 doenças, mas no SUS, o Sistema Único de Saúde, os testes só oferecem um diagnóstico para 6 doenças. A campanha desses especialistas reunidos na subcomissão temporária sobre doenças raras é pelo teste do pezinho ampliado. Já há uma campanha no país em busca de 1 milhão de assinaturas, mas além de mais diagnósticos, o alerta: há dificuldades da realização do teste do pezinho em várias regiões do país. No Nordeste, poucos estados estão fazendo triagem. A região Norte, a mesma coisa. Nós temos conhecimento, e isso foi feito com a presença de vários estados, de que tem muitos que não estão comprando kits para fazer os exames da triagem que a gente pode chamar da triagem básica. Hipotiroidismo, fenilcetonúria, anemia falciforme e outros. Por que isso? Pela questão da crise. E o diagnóstico precoce é tão importante que é impossível não refletir sobre o depoimento da mãe da Helena, de 9 meses. Com a filha, tudo bem, mas a Verônica só descobriu a doença rara, a fibrose cística, aos 23 anos de idade. Eu tinha, em média, 4, 5 pneumonias por ano desde que eu nasci. Aos 18 anos, eu tirei 2 partes do pulmão direito, depois eu tirei a vesícula, depois uma parte do pâncreas parou de funcionar. E só com 22, 23 anos, eu fui diagnosticada com fibrose cística, quando um gastro começou a somar todos esses sintomas que eu tive ao longo da vida e falou: opa, peraí, é muito mais do que só azar. Fabiano Pereira, do Ministério da Saúde, afirmou que o governo abriu consulta pública para conhecer o perfil de doenças raras no Brasil.
A Camila, da Secretaria de Saúde do DF, mostrou os números da capital do país. Uma lei distrital de 2008 ampliou o diagnóstico do teste do pezinho. Hoje, já são mais de 30 doenças verificadas após a coleta do sangue do bebê. Fazer a busca ativa para uma recoleta, né? Então isso é um serviço importantíssimo de busca ativa. Não adianta só eu fazer o teste inicial na maternidade. A partir do momento que eu tenho uma suspeita, tem um trabalho enorme que tem que ser feito depois. Então uma dessas coisas é a busca ativa. Porque até então a fenilcetonúria ela é uma doença que, se não tratado, o efeito demora para vir. Ele é prolongado, é um efeito crônico. Aqui, tempo é muito importante, porque essa nova área de doenças, se eu 1, 2 semanas de vida eu não atuar, essa criança vai morrer neste período, ou vai ficar dentro de uma UTI necessitando de cuidados extremos por alguns anos. A gente vai ter que lutar por isso. Primeiro, porque a gente sabe que essa ampliação é essencial. Sabemos que o diagnóstico precoce é a coisa mais importante e que, na grande maioria, você controla a vida das pessoas. Nós não podemos parar na audiência. A audiência foi muito boa, muito produtiva, inspiradora, e que a gente possa continuar para dizer o que fazer. Né? E para saber o que fazer, o Ministério da Saúde e o Distrito Federal podem nos orientar, mas a orientação só será completa com a participação da comunidade. Mesmo depois de 11 anos de vigência da lei seca, a combinação entre beber e dirigir ainda é a segunda maior causa de acidentes no país. Já o uso de drogas ao volante é a sexta. O projeto que o governo enviou, que altera o Código de Trânsito brasileiro, quer acabar com o exame toxicológico obrigatório para motoristas profissionais. A proposta é polêmica e divide os parlamentares. Confira na reportagem da TV Câmara. Em 2009, 7 de maio de 2009, eu fui acordada por 2 agentes funerários que traziam a notícia da morte do filho numa tragédia de trânsito. A partir dali, a minha vida mudou completamente. Muda porque nós nos sentimos amputados. É uma desestruturação familiar que acontece. E a gente acaba enterrando junto com o filho que morreu a família. O caso chamou a atenção do Brasil. À época, o motorista do carro que atingiu o filho de Cristiane era deputado estadual. E o então deputado, naquela noite, havia ingerido 4 garrafas de vinho. Ele tinha cheirado tanta cocaína que o médico que o atendeu disse que nunca viu tanta cocaína dentro de um corpo humano. Ele estava acima da velocidade normal, que era a máxima permitida na via, era 60. E ele estava acima de 200 km por hora. Não possuía direito a dirigir, porque a carteira dele estava cassada. A família Yared lutou 9 anos para que o assassino do filho fosse a júri popular. Cristiane fundou a ONG Instituto Paz no Trânsito e se candidatou a uma vaga na Câmara Federal. Eu tentei dar um sentido para toda a tragédia e tentar fazer com que outros filhos não vão da mesma maneira, tentar ajudar, né, as mães. 1 ano antes do acidente que matou o filho da deputada Cristiane Yared, a lei seca entrou em vigor. A nova legislação contribuiu para diminuir o número de acidentes no Brasil. Tanto é que não faz parte das alterações propostas pelo Palácio do Planalto no Código de Trânsito. O projeto aumenta o número de pontos necessários para a suspensão da carteira de motorista, amplia a validade da CNH, acaba com a multa para quem transporta crianças sem cadeirinha e elimina o exame toxicológico para motoristas de ônibus e caminhões na habilitação ou renovação da carteira. O assunto foi discutido na comissão de deputados que analisa o projeto com as alterações. Se cientificamente comprovar que isso não tem tido nenhum tipo de benefício, tudo bem, nós podemos até concordar com o texto. Mas hoje, pelo que nós temos dados científicos, as discussões que tem, o próprio trabalho que foi feito pela Confederação Nacional dos Transportes, indicam que o que nós precisamos é aprimorar cada vez mais. O governo argumenta que o exame é caríssimo e nem sempre exato. O exame realmente é impreciso e ele causa uma demanda muito grande, pessoas que não têm às vezes o dinheiro para fazer.
e nem tem o efeito que a gente espera. Todos os dias, 200 pessoas morrem em consequência de acidentes de trânsito no Brasil, segundo a Associação de Medicina do Tráfego. Cada pessoa que morre, cada pessoa acidentada, aquelas que ficam com sequelas, aquelas que ficam, às vezes, meses a fio para se recuperar, isso é um prejuízo, primeiro, incalculável do ponto de vista humano, mas é também calculável do ponto de vista da economia. A ingestão de tóxicos e álcool está entre os 6 maiores causadores de batidas. O número 1 da lista é a falta de atenção. Desatenção, desobediência e imprudência. Esses são os maiores motivos dos acidentes de trânsito no Brasil. Pode parecer inofensivo dar uma olhadinha no celular na direção de um veículo. Mas as pesquisas mostram que checar uma mensagem na direção de um veículo equivale a atravessar um campo de futebol inteiro de olhos fechados. Vamos tentar? Vai avaliar ponto a ponto, colocar isso numa balança, mas sempre colocando à frente a vida, as pessoas e a segurança no trânsito. A justiça é para os vivos, não é para os mortos. Por mais que eu grite, que eu faça, eu não consigo trazer meu filho de volta. Os jogos virtuais estão cada vez mais presentes na vida dos jovens e muitas vezes os afastam do mundo real. Mas em Natal, um jogo feito para smartphone está fazendo exatamente o contrário. Ele apresenta a fauna e a flora do Parque das Dunas, o segundo maior parque urbano do país, para todos os visitantes. E quem nos mostra como funciona é a TV Assembleia do Rio Grande do Norte. Quantas vezes você já passeou no Parque das Dunas? No mínimo algumas vezes. Mas posso te dizer que em nenhuma delas você teve a experiência de conhecer o parque por meio de um aplicativo. Nós temos uma biodiversidade incrível aqui em Natal e temos um parque, uma mata amazônica que está inserida na cidade. E o pessoal não olha direito para isso. E aí a gente percebeu que, nossa, o pessoal vem visitar para caçar pokémons. Por que não entrar com a nossa biodiversidade? Porque assim, quando eu comecei a fazer as ilustrações do jogo, eu comecei a conhecer melhor. E os animais, eles vão ganhando uma personalidade, uma imersão que a gente não tinha antes. Ó, pessoal, já baixei o aplicativo, já está aqui no meu celular. Então agora a gente vai explorar o parque. Aqui na entrada do bosque, vocês vão encontrar uma placa que tem todas as informações. E é aqui que de fato começa o jogo. Então vamos lá? Vamos seguir? Ó, pessoal, poucos passos, já consegui achar aqui um cristal. Peguei o cristal, ganhei uma pontuação aqui e tem uma mensagem aí, você mesmo, levante a cabeça. Vamos levantar a cabeça então, né? Será que não percebe que há muito mais coisas para estes cristalzinhos coloridos? E aí nessa hora que quem está participando do jogo levanta a cabeça e vê como é bonito o parque, vê os animais, vê as árvores, as espécies. E o jogo continua e a gente vai andando. Mas a uns passos, pessoal, já tem outro cristal aqui, ó. Aí cada cristal tem uma mensagem. Vou lá, a mensagem diz, acho que está na hora de você abrir teu campo de percepção. Sempre incentivando a quem participa a olhar o que está ao redor, né? Parece que não consegue nem me ver, nem me ouvir. Então, é um passarinho falando aqui, pelo que eu estou ouvindo, e a gente está ouvindo de fato um passarinho aqui, ó. Ó, pessoal, mais uns passos aqui, chegamos na Mãe Terra. Como vocês podem ver, ela está aqui na nossa frente, é justamente onde estamos à frente. E aqui nessa hora a gente clica aqui, tem uma mensagem. Vamos ver o que vai acontecer. E pessoal, a mensagem aqui no aplicativo falou convidando a gente aqui para entrar na Casa Mãe Terra, né? Então, já que eles convidaram, vamos lá conhecer o que a gente vai ver aqui. A experiência aqui foi bem bacana, né? Tive a oportunidade de experimentar a realidade virtual, vi várias constelações aqui e em formato de animais que tem aqui, inclusive, no bosque. E é bem bacana essa experiência, né? Aí o aplicativo continua lhe conduzindo pelo parque
e você tem muitas experiências, enfim, afinidade e oportunidades para conhecer melhor o Parque das Dunas. Rafael também usou o aplicativo pela primeira vez e gostou da experiência. Muito bacana, eu acho que essa questão de introduzir um pouco do virtual hoje em dia, né, tá muito alta e é algo que funciona muito bem, que chama a atenção principalmente dos jovens que são muito conectados e ainda mais num espaço como esse, né. Ficou interessado em conhecer o Parque das Dunas de uma maneira diferente, usando a realidade virtual? É fácil, só precisa baixar o aplicativo Jornada do Bosque. Mas olha, ainda está na fase de testes. Ele já está disponível no Google Play e na Apple Store, para quem quiser baixar a versão beta. Vamos colocando mais informações dentro do jogo e aí ele fica super ok para ser utilizado. Baixou o aplicativo, é só como é que é? Então, baixou o aplicativo, você tem que estar aqui na frente do parque, porque ele é um aplicativo georreferenciado. Então, a partir do momento que você vai andando pelo parque, o bonequinho vai andando com você. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV ou em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!